você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 14, verso 16. Jesus falando aqui a respeito do Espírito Santo. Eu vou dar uma rápida recapitulada na mensagem da semana passada, e eu vou entrar em algo prático, que é novo, e aí nós vamos orar. Mas vamos lá, do verso 16 ao verso 20. Jesus falando: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não o pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Em breve o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. No dia em que eu for ressuscitado, vocês saberão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Vamos orar, meus irmãos. Curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da tua palavra, diante da tua verdade, diante daquilo que o Senhor deseja nos ensinar nessa noite. Que o teu Espírito abra a porta do nosso entendimento, nos dando revelação, nos dando compreensão, nos dando entendimento, para entrarmos em águas mais profundas, não apenas no campo teórico de informações, didática, mas também na prática, na experiência, na vivência e no desfrute. Queremos desfrutar de uma presença poderosa, queremos ter uma relação contigo, Espírito Santo, ouvir a tua voz, falar contigo, se relacionar com o Senhor, ter experiências, aventuras com o Senhor. Por isso, Espírito Santo, enquanto falarmos a teu respeito, que o Senhor testifique no coração daqueles que estão ouvindo, e o Senhor tem liberdade para descer nesse lugar, para encher nesse lugar aqueles que ainda não são cheios da tua presença, para batizar quem ainda não é batizado. O Senhor tem liberdade para trazer uma nova linguagem, novas línguas, falar através do Espírito de cada um, novas línguas, dando entendimento, dando interpretação de línguas, fluindo através dos seus dons. Ó Espírito Santo, se mova nessa sala, se mova nesse ambiente, faça do jeito e da maneira que o Senhor quer, em nome de Jesus. Pai, também abençoe os dízimos, as ofertas que foram trazidas a esse altar, que foram depositadas na conta da igreja, que nada, absolutamente nada, falte para os teus filhos, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus em João capítulo 14, em João capítulo 15, João capítulo 16, esses 3 capítulos são capítulos que ele falou, que ele ensinou os seus discípulos já na antessala da sua crucificação, já no dia anterior à sua crucificação. Então Jesus, ele está falando de coisas importantes aqui, e uma das coisas mais importantes, ou talvez a mais importante que ele ensinou, foi a respeito do Espírito Santo. A palavra Espírito é a palavra no grego, a palavra pneuma, vento, sopro, que é a palavra que é usada para espírito em todos os sentidos durante toda a Bíblia. Porém, somente no Evangelho de João e na carta de João, por 5 ocasiões, 5 circunstâncias, 5 vezes, o Espírito Santo não é mencionado como pneuma, mas como paráclitos, que eu expliquei no culto anterior, que a palavra Paráclito, se você fatiá-la no meio, a palavra para é estar próximo, ao lado, geograficamente próximo a alguém. E depois a palavra Kalel, no final, fala de chamado, de convocação. Ou seja, o Espírito Santo é uma pessoa, ele é Deus, ele tem uma missão. Qual é a missão dele? Estar perto de você, chamando, encorajando, gerando convicção,
dando direção, falando, dando poder a você, dando instrução a você. É Deus habitando dentro de você. O Espírito Santo não é a força de Deus, o Espírito Santo não é o poder de Deus, o Espírito Santo não é uma luz de Deus. O Espírito Santo, ele é o próprio Deus. Na verdade é um mistério. Não existe na Bíblia a palavra trindade, mas ela é utilizada para nos aproximar de um entendimento de que também não são três deuses. Não é um Deus Pai, outro Deus Filho, outro Deus Espírito. É um Deus só. Jesus, ele falou para Filipe, quando Filipe falou, mostra-nos o Pai, ele disse, eu estou há tanto tempo com você, Filipe, você não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Há uma unanimidade entre eles. Os três são o mesmo Deus, em manifestações distintas. Mas há uma unidade. A nossa mente finita, ela não consegue compreender e dimensionar isso. Mas não são três deuses, é um Deus só. E pela palavra hoje a gente vai entender essa dinâmica de primeiro Jesus, a obra de Jesus, e depois vem o tempo do Espírito, que é o tempo em que nós estamos vivendo. Veio o tempo do Pai, o tempo da lei, depois veio a manifestação do Filho, né, Jesus, o verbo de Deus encarnado, e depois o tempo da igreja agora, que é o tempo das manifestações do Espírito Santo. O próprio Jesus aqui, ele disse, olha, eu vou pedir ao Pai, e Ele vai dar a vocês um outro. Se a palavra outro é a palavra, ela tem o sentido de alguém da mesma espécie, alguém da mesma origem, alguém da mesma família. Então ele estava dizendo o seguinte, eu vou dar o outro, o encorajador, ou o outro paráclitos, o outro consolador, dependendo da tradução, que é alguém da mesma família. Lembra que Jesus, ele é chamado de Filho de Deus. A palavra filho significa que veio da mesma origem, a origem dele é Deus, e ele é Deus. Então, o Espírito Santo é alguém com a mesma natureza de Jesus, a natureza divina, ele é Deus. Então Jesus está dizendo, eu vou pedir ao Pai, eu, Jesus, vou rogar ao Pai, e Ele vai dar a vocês um outro, alguém semelhante a mim, e Ele nunca os deixará. O Espírito Santo, ele não olha para você como uma casa que ele visita, ele não é o seu hóspede, nem o seu, já ouvi a expressão, não, o Espírito Santo é o meu principal hóspede. Não é. Hóspede é alguém que vai, dorme alguns dias, fica hospedado em um lugar por um período e depois vaza, vai embora. O Espírito Santo não. Jesus disse, Ele nunca os deixará. Então mesmo que você sinta uma fraqueza, ou no momento de angústia, de dor, de sofrimento, você pensa ou tem a tentação de pensar que Ele deixou você, Jesus garantiu, Ele nunca os deixará. Ele está sempre com você. Por quê? Porque Ele mora em você. A palavra habitada, ela tem essa conotação de ser uma casa dos sonhos. Sabe aquela casa que você sonhou, que você planejou? Você disse, eu quero uma casa desse jeito, com tantos quartos, né, com tantos cômodos, com tantas peças, como diz aqui, né, em São Paulo fala cômodos, aqui fala peça. Aquela daquele jeito, vai ter 2 andares, 3 andares, um andar só. Você é a casa dos seus sonhos. Imagine você entrando na casa que você tanto sonhou, que você planejou quando você era criança, ou quando você é recém-casado, você sonhou, planejou a casa, Deus te deu condições, você foi lá, construiu do jeitinho. Imagine a sensação de você entrar numa casa e falar, graças a Deus, é a casa dos meus sonhos, do jeito que eu planejei. Então a palavra habitação, ela traz essa conotação, do jeito que o Senhor planejou, do jeito que Ele sonhou. Você é a casa que Ele sonhou, que Ele planejou estar, que Ele tem prazer em morar, em habitar dentro de você. Então Jesus, ele diz aqui, que Ele também é o Espírito da verdade, uma pessoa cheia do Espírito Santo. O apóstolo João, que é o mesmo João que escreveu esse evangelho, ele fala na sua primeira carta, no capítulo 2, no verso 20 e no verso 27, eu vou fazer a junção dos 2 versículos.
Ele diz: e vós tendes a unção do Santo, e esta unção ela permanece em vós. E como essa unção ela permanece em vós, ela não é mentirosa, ela os ensina a permanecer na verdade. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, que tem a unção do Espírito dentro dela, e a unção ela não vem e vai embora, a unção ela permanece, e a unção ela ensina, além dela permanecer, ela ensina também a pessoa a permanecer em Jesus. Uma pessoa cheia da unção não é uma pessoa que profetiza, não é uma pessoa que cai no chão, não é uma pessoa que pula, não é uma pessoa que roda. Uma pessoa cheia da unção é uma pessoa que permanece em Jesus, e pronto, acabou. Se pula ou não pula é uma característica dela, se roda ou não roda, se está de pé ou cai na unção, é uma característica dela, é algo particular dela, mas isso não define uma pessoa que tem a verdadeira unção, porque a verdadeira unção ensina a pessoa a permanecer em Jesus, e isso é Bíblia. Qualquer outra coisa é emocionalismo e fruto da cabeça e experiência particular, e experiência não pode virar uma doutrina. Eu ensino, né, para os irmãos que trabalham na área da libertação, aconselhamento comigo, eu digo: não faça uma doutrina de uma experiência, porque quando você mexe com o mundo espiritual, você vai ter muitas experiências, até algumas experiências bizarras, mas não faça doutrina em relação àquilo. E tem coisas que não devem nem ser falado, porque senão a pessoa quer ter a mesma experiência. Eu ouvi um pastor falar: eu expulsei um demônio, o demônio fez assim, fez daquele jeito, eu ficava esperando a mesma experiência, e não é dessa forma. Então não se faz doutrina através de uma experiência de alguém, nem da sua própria experiência. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina isso, que a unção, ela nos ensina, 1 João 2,27, ela nos ensina, quer ver? A permanecer em Jesus. Então você percebe que Jesus aponta para o Espírito, e o Espírito aponta para Jesus. Vocês, porém, receberam dele a unção, e ela permanece em vocês, de modo que não precisam que alguém lhes ensine a verdade, pois o que a unção lhes ensina é verdade, e não mentira, e é tudo que precisam saber. Portanto, como lhes ensinou a unção, permaneçam o quê? Nele. Então o que a unção ela ensina? A permanecer em Jesus. Quando eu fui batizado no Espírito Santo, 17 de janeiro de 2000, quando eu estava sendo batizado no Espírito Santo, orando em línguas pela primeira vez, eu pensava: como eu vou levar aquela alegria, e como meus familiares vão descobrir essa alegria que eu estou sentindo? E eu só pensava em permanecer em Jesus. Comecei a amar Ele como não amava antes, comecei a desejar a presença dEle como nunca tinha desejado antes, e eu entendi que eu apenas gostava das coisas da igreja, gostava dos louvores, gostava da palavra, mas após o batismo no Espírito Santo, eu entendi que eu amava e desejava verdadeiramente a presença de Jesus. E depois eu tive algumas provas por causa disso. Eu não gosto de falar nisso, não tem gente que tem até medo de ser batizado no Espírito Santo. Eu não quero ser batizado não, mas você passa por algumas circunstâncias, mas aí você entende: não, eu amo Jesus de verdade, que eu passei por isso, passei por essa decepção, passei por essa aflição, passei por essa dor, passei por essa aflição, passei por essa escassez, passei por essa tribulação, passei por esse abandono, e eu continuo com Ele. O que é isso? É a unção dEle que foi mantida em mim, e a unção me ensinou a permanecer nele. Então a pessoa cheia do Espírito, ela é uma pessoa cheia da verdade, e ela não compactua com a mentira. Você entra em alguns ambientes, você olha para algumas pessoas, você ouve algumas coisas e você fala: é mentira, porque você tem a percepção dentro de você. Eu não estou falando de verdade ou mentira, de histórias, porque às vezes a pessoa é aquela mentira no sentido de que é oposto à palavra de Deus, de que aquilo não pertence a Deus. Pode ser algo até muito bom, mas você entende: poxa, isso não é para mim. Você vai para o emprego, por exemplo, você passa a entrevista, e aí você tem algo incomodando você, mas isso não é para mim. Aí você olha para a sua circunstância, você olha para a sua dificuldade, você olha para o problema que você está enfrentando, você diz: eu não tenho saída, eu preciso trabalhar. Mas aí tem aquilo incomodando você: não faça isso. E aquela unção que está em você,
ela revela para você aquilo que é mentira, aquilo que não é para você. E quando você aprende a interagir com ela, quando você aprende a interagir com a unção, você vai renunciar coisas que as pessoas vão dizer: você está maluco renunciar a isso? Você é doido, era a chance da sua vida. Mas você vai saber: não, eu estou renunciando a algo que é mentira, porque é algo que não pertence à verdade. Eu sou cheio do Espírito, eu só quero aquilo que é a verdade, aquilo que é da palavra. E você entende que a verdade é a palavra, amém? E a palavra é Jesus, e Jesus é a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então quando você está participando de um ensinamento, e alguém está falando algo, e você no seu espírito aquilo arranha, você fala: não, mas isso não é verdade, porque a unção ela vai te ensinar. Então Jesus ele fala que o mundo não pode receber o Espírito. O Espírito ele não é dado para pessoas que fazem parte do sistema desse mundo. O Espírito é dado para quem faz parte do reino de Deus. O Espírito é dado para os filhos. O Espírito só pode ser recebido pelos filhos, porque o Espírito não habita numa criatura. Aliás, o Espírito ele faz parte do processo de transformação, de mudança de criatura para filho de Deus. Ele convence, ele gera convicção, a pessoa se arrepende, crê na palavra de Jesus, e o Espírito vem sobre ela, e habita dentro dela. E aí Jesus falando também, ele diz: olha, ele habita agora com vocês, não os deixarei órfãos. Ou seja, o Espírito Santo ele vai fazer o meu papel, Jesus falando. Eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou voltar depois para buscar vocês. Então, entre essa fase, Jesus está falando com os discípulos de uma fase que viria: não vou deixar vocês órfãos, o Consolador virá. Era uma outra fase. Só que depois dessa fase, da era do Espírito Santo, da fase do Espírito Santo, o que é que Jesus falou? Eu vou voltar para buscar vocês. Então nós estamos no recheio do bolo, que Jesus apontou para o futuro. Eu não vou deixar vocês órfãos, o Consolador vai vir. E o Consolador já veio, amém, irmãos? Em Atos capítulo 2 ele desceu e instituiu a igreja. Agora nós estamos na era de não nos embriagarmos com vinho, mas enchei-vos do Espírito, aguardando até que a outra parte desse texto se cumpra, que ele volte para nos buscar. Então a igreja tem que ser, a igreja gloriosa, a igreja cheia do Espírito Santo. Não é a igreja cheia de conhecimento, cheia de ciência, cheia de tecnologia, é a igreja cheia com o Espírito Santo. Então ele está dizendo: eu voltarei para vocês, em breve o mundo não vai me ver mais, mas vocês me verão, porque eu vivo e vocês também viverão. Em João capítulo 16, versículo 7, ele fala a seguinte coisa: mas na verdade, é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o encorajador ou o Paráclitos não virá. Se eu for, eu o enviarei a vocês. Primeiro ele fala que ele vai pedir ao Pai e o Pai vai enviar. Agora ele fala que ele vai, que é ele que vai enviar, porque na verdade Jesus e o Pai eles são unânimes. Então o Espírito Santo, ele não procede do mundo, ele não procede do pastor, ele não procede da igreja, ele procede do Pai. Então você pode pedir ao Pai. Jesus falou: se vós sendo maus sabei dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. E ainda ele fala: qual é o pai que o filho pedindo um peixe ele dá uma serpente? Ou qual é o pai que o filho pede um ovo, ele lhe dá um escorpião? Se vocês sabem dar coisas boas aos vossos filhos, se vocês sabem aquilo que é bom para os seus filhos, o Pai Celestial também sabe, por isso que ele vai dar o Espírito Santo a vocês. Você já falou isso para o seu filho a propósito? Quando o seu filho fala: eu quero isso, você falou: não vou te dar, eu sei o que é melhor para você. Quem já falou isso para o filho ou para a filha? Filha, eu sei o que é melhor para você, eu não vou te dar isso porque eu sei, mamãe sabe, papai sabe o que é melhor para você. Meu irmão, Jesus, o Pai sabe o que é melhor para você. E sabe o que é o melhor? Não é um namorado, não é um marido, não é uma conta bancária recheada, não é você ter um ministério de sucesso. O melhor para você é ter o Espírito Santo.
As outras coisas você pode ter. Se você é solteiro, você pode ter um namorado, sem problema. Se você quer casar, você pode casar, sem problema. Se você quer ter sucesso econômico, você pode ter, sem problema. Se você quer um ministério de sucesso, pode ter, sem problema. Porém, o que você não pode é deixar de ter a presença do Espírito Santo. Porque toda vitória, toda conquista sem a presença, vai se voltar contra você. É como um tiro que saiu pela culatra. Agora, quando você tem o Espírito Santo, você é cheio da presença dele, você tem as outras coisas, mas as outras coisas jamais vão ter você. Você pode ter dinheiro, mas o dinheiro não vai ter você, porque quando ele tentar roubar o seu coração, você vai dizer, você chegou atrasado, porque o Espírito Santo já arrebatou meu coração pertence a ele. Quando o pecado chega até você, você diz, você está atrasado, porque o Espírito Santo ele já tem todo o meu amor, todo o meu relacionamento, toda a minha relação, toda a minha paixão, toda a minha força, toda a minha entrega, é a Ele. Então Ele sabe o que é melhor para você. O melhor que você pode ter nesse momento, que procede do Pai, é a presença do Espírito Santo. E eu não estou falando de uma presença mística, uma presença que vai fazer você ver fogo, ter visões, ver anjo, ver demônios, ver isso, ver aquilo. Isso pode ser até algumas manifestações, mas eu estou falando de uma pessoa real, de uma pessoa que é Deus habitando dentro de você. Você se torna uma pessoa indestrutível, inabalável na sua fé, porque você tem a presença do próprio Deus habitando em você. Então Jesus ele está falando aqui que viria uma nova era. Olha, e é melhor que eu vá, que os discípulos estavam tristes, porque Jesus disse que ele iria para a cruz, que ele iria morrer e iria ressuscitar o terceiro dia. Eles se entristeceram. Imagine você, o seu líder, aquele que operou milagres, aquele que ressuscitou mortos, aquele que treinou você, aquele que ensinou você, aquele que instruiu você, aquele que deu poder para você, aquele que enviou você para uma missão e você voltou vitorioso, com sucesso naquela missão, aquele que dormiu com você, que acordou com você, aquele que esteve com você, e daqui a pouco ele diz, olha, eu vou embora, preciso morrer, eu vou para a cruz. Eles se entristeceram, e aí ele diz, olha, é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Paráclitos, ou o Consolador não virá. Ou seja, vocês não vão passar de fase, vocês não vão entrar no outro nível, mas se eu for, eu enviarei a vocês. Então o Espírito Santo é o próprio Jesus que envia. Então ser cheio do Espírito Santo, meu irmão, é você dizer assim, Jesus, eu recebo aquilo que o Senhor enviou. Eu recebo, o Senhor está enviando o seu melhor para mim, assim como o Pai enviou o melhor, enviou Jesus para nós, Jesus também enviou o seu melhor, que é o Paráclitos, que é o Espírito Santo, que é alguém semelhante a Ele. Então, dito isso, existe um relacionamento mais precioso na sua vida do que Ele? Não existe. Então, olhando isso na prática, Jesus ele diz, é necessário que eu vá, para que o Espírito Santo venha. Agora vamos ver isso na prática, sair do campo da teoria, do campo do ensinamento, e ir para o campo da prática, em Atos capítulo 8, vamos lá, Atos capítulo de número 8, Atos capítulo 8, talvez você esteja se perguntando, será que é hoje o dia de eu ser batizado no Espírito Santo? Quem batiza com o Espírito Santo é Jesus, e Ele já está aqui, amém? Quem Ele dá quando Ele batiza? O Espírito Santo, e o Espírito Santo também está aqui. Então você está no dia certo, na hora certa, no ambiente certo, com a pessoa certa. Essa pessoa certa não sou eu não, pastor não, tá? Essa pessoa certa é o Espírito Santo que já está aqui, é o Pai que já está aqui, é o Filho que já está aqui. Eu não sei se você tem essa consciência, essa convicção no seu coração, mas Ele está aqui, amém, irmãos? Nós nos reunimos em concordância e Ele se faz presente. Aí Ele diz o seguinte, olha só, em Atos capítulo 8 estava acontecendo algo muito interessante. Deixa eu só dar o pano de fundo aqui, para você compreender. Jesus havia dito para os discípulos, olha, vocês vão ficar em Jerusalém, esperando a promessa do meu Pai. Qual era a promessa? O Consolador, o Espírito Santo. E eles aguardaram em oração, e Jesus disse, vocês vão receber poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo.
Olha a dinâmica. Ele vai dar poder, o dínamos, a dinamite, o poder explosivo. Eu vou dar a vocês o Espírito Santo com um propósito. O batismo do Espírito Santo tem um propósito: ser testemunha. E Jesus, ele dá toda o campo geográfico que eles deveriam atuar. Ele diz: Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Ele vai vir sobre vocês. Vocês começam em Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Vocês vão para outros lugares espalhando o evangelho. Eles aguardaram em oração e começaram a orar, aguardando a promessa do Pai. 10 dias depois eles são batizados no Espírito Santo. Atos capítulo 2, são cheios do Espírito, começam a falar em línguas conforme o Espírito concedia. Eles começaram a falar em línguas que os outros entendiam, as línguas ali, perfeito. Aí Pedro se levanta, dá uma pregação, uma palavra, 3.000 almas se rendem a Jesus. E aí ele começa, então a igreja, ela é instituída, e a igreja começa a crescer. Depois de uma outra pregação, mais 5.000, e a igreja tinha pelo menos 8.000 membros ali, mais 120, 8.120, mais ou menos isso, 8.000 membros. Qual é o pastor que quer deixar uma igreja de 8.000 membros e ir para os confins da terra? Eu não queria. E eles ali, pastor, todo mundo junto ali, os 12, Judas tinha se matado, mas depois colocaram o outro no lugar, está tudo organizadinho, a igreja crescendo, paralítico sendo curado, milagres acontecendo, avivamento. E eles esqueceram que Jesus havia dito: Samaria, Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. E ninguém se moveu para fazer nada. O que acontece? Deus permite uma perseguição na igreja. Saulo se levanta, como encabeçando aquela perseguição, começa a matar alguns cristãos. Estevão é morto, apedrejado, e a igreja começa a se dispersar, começaram a fugir. Alguns foram para Judeia, outros foram para Samaria, outros foram para lugares mais longe, começaram a se espalhar com medo da perseguição. Então o cumprimento da vontade de Deus aconteceu, talvez não da forma que eles imaginaram. Então nem toda perseguição ela é ruim. Pastor, tem alguém me perseguindo. Talvez antes dessa perseguição o Senhor falou algo com você e você não deu ouvidos. Então Ele permite a perseguição para você se mover, para você sair dessa inércia, para você sair dessa mornidão espiritual. Então Ele permite uma perseguição para impulsionar você para o propósito que Ele tem para a sua vida, porque o poder Ele já deu, a habilidade Ele já deu, falta só você tirar o seu bumbum do sofá e fazer aquilo que Ele mandou você fazer. Então Ele vai fazer o que? Ele vai mover. John Wesley, ele diz que até o diabo é o diabo de Deus, ele faz e cumpre até a vontade de Deus. E aí ele permite aquela perseguição. E aí Filipe, que era um homem respeitado, olha como se escolhia alguém para fazer a obra naquela época. Primeira característica da pessoa, uma pessoa respeitada. Uma pessoa que não tem respeito, ela não pode fazer a obra de Deus. Segunda característica, cheio do Espírito Santo. Terceira característica, sabedoria. Porque a pessoa pode ter respeito, ela pode ser cheia do Espírito Santo, mas se não tiver sabedoria, não dá certo. Se é uma pessoa que tem sabedoria, mas não é cheia do Espírito Santo, piorou ainda. Se é uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, mas ela perdeu o respeito por uma queda, por um pecado que ela cometeu, mesmo que ela seja cheia do Espírito Santo, ela não está autorizada a fazer a obra, até que ela consiga obter o respeito das pessoas novamente. Então tem essas 3 características. E aí os discípulos começam a igreja a crescer, teve algumas discussões, escolheram 7 lá, um dos 7 era Filipe. Quando vem a perseguição, esse homem cheio do Espírito Santo, respeitado e cheio de sabedoria, ele vai para onde? Ele vai para Samaria. Lembra de Atos 1:8? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria. Então na perseguição, Filipe vai para Samaria. Então em Atos 8, Filipe está aqui em Samaria. Versículo 4: os que haviam sido dispersos, porém,
anunciavam as boas novas a respeito de Jesus por onde quer que fossem. Filipe foi para a cidade de Samaria, e ali falou ao povo sobre o Cristo. Ele pregou o evangelho ali. Quando as multidões ouviram sua mensagem e viram os sinais que ele realizava, deram total atenção às suas palavras. Muitos espíritos impuros eram expulsos e aos gritos deixavam suas vítimas. E muitos paralíticos e aleijados, eles eram o quê? Curados. Por isso, houve grande alegria naquela cidade. Filipe, ele não era um pastor. Filipe, ele não era mestre. Filipe, ele era evangelista. Um evangelista, ele carrega essa unção de cura, de libertação, de trazer um sacudimento em uma cidade, mas ele não tem a habilidade de apacentar e de cuidar. Então é um ministério completando o outro. Então Filipe vai à frente e ele pregou Cristo. Quando fala a respeito de Cristo, qual era a mensagem de Cristo? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos, metanoia, mudança de mente, e creio no Evangelho, creio na palavra. As curas, os milagres, eram como o apóstolo João chama de sinais, era Deus sinalizando: olha, Jesus é o caminho, esse é o caminho que vocês têm que seguir. Às vezes alguns cristãos ficam questionando, por que no início da fé, acontecia mais milagres na minha vida, e hoje parece que é mais difícil, porque Deus está levando você para um ambiente de amadurecimento. Milagre é para chamar sua atenção, milagre é para apontar o caminho, é para um sinal. Agora, como pessoa madura, você tem que administrar bem as suas finanças, cuidar da sua saúde, cuidar daquilo que Deus te deu, perfeito. Então, ele vai e ele anuncia Cristo, e os milagres aconteceram como aconteceu na época de Jesus. O 9, um homem chamado Simão, praticava feitiçaria ali havia anos. Ele deixava o povo de Samaria admirado e afirmava ser alguém importante. Todos, dos mais simples aos mais importantes, se referiam a ele como o grande poder de Deus. Ouviam-no com atenção, pois durante muito tempo ele os tinha deixado admirados com a sua magia. No entanto, quando Filipe lhes levou a mensagem sobre as boas novas do reino de Deus e sobre o nome de Jesus Cristo, eles creram. E como resultado, muitos homens e mulheres foram batizados, ou seja, começaram a fazer parte do corpo de Cristo. O próprio Simão creu e foi batizado também. Começou a seguir Filipe por toda parte, admirando-se dos sinais e milagres que ele realizava. Agora, olha o 14. Quando os apóstolos, até aqui ele estava anunciando quem? Jesus, amém, irmãos? O primeiro passo é anunciar a fé, anunciar Jesus, a salvação. Não há como tirar a salvação, não há como tirar Jesus e manter a salvação. Então, primeiro a mensagem a ser anunciada é Jesus. Quantos aqui sabem que Jesus é o caminho? Você tem essa consciência, essa convicção já? Jesus é o caminho, não tem outro caminho. Então, eles já foram gerados neles essa convicção, eles foram batizados nas águas, perfeito. Quando os apóstolos em Jerusalém souberam que o povo de Samaria havia aceitado a mensagem de Deus, enviaram para lá quem? Pedro e João. Não foi Filipe. Filipe fez o trabalho evangelístico ali, mas alguém mais experiente, mais maduro precisava ir até lá. Assim que os dois chegaram, oraram para que aqueles convertidos recebessem o quê? O Espírito Santo. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: Jesus foi anunciado, vocês creram, foram batizados, viram sinais, viram maravilhas, viram curas, viram libertações, viram as coisas acontecendo, mas nós fomos enviados, porque vocês precisam de algo mais importante do que tudo que vocês receberam de cura, de milagres, que é o Espírito Santo. Então, veja que Jesus ele falou: se eu não for, o Consolador não virá. Ou seja, eu já vim, fiz a minha parte, agora é com o Espírito Santo. Meu irmão, ele já fez a obra, um milagre na sua vida. Você já conheceu ele, você entendeu que ele é o caminho. Qual é o passo? Ser cheio do Espírito Santo. Agora é a era, a fase do Espírito Santo. E Pedro e João foram enviados lá. E olha só, pois, apesar de terem sido batizados em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Eles tinham o Espírito Santo dentro deles, porque o Espírito Santo convenceu eles do pecado. Ninguém
é convencido se não tiver o Espírito dentro. Então o Espírito Santo fez a obra dentro deles, habitava dentro deles, mas o Espírito ainda não havia descido sobre eles, ainda não tinham sido batizados com o Espírito Santo. Então Pedro e João, eles vão para lá para fazer isso. O Espírito não tinha descido sobre nenhum deles. Então Pedro e João impuseram as mãos sobre eles e receberam o Espírito Santo. Simão viu que as pessoas recebiam o Espírito quando os apóstolos impunham as mãos sobre elas. Então, se ele viu, é porque teve alguma manifestação. E qual é a manifestação que houve? Quando uma pessoa é batizada no Espírito Santo? O falar em outras línguas. Quando o Espírito Santo vem sobre alguém, ele dá a capacidade, a evidência de falar em outras línguas. Poderia usar outros textos aqui, mas o tempo não nos permite. E qual é a função das línguas? A função das línguas estranhas é produzir edificação. Você é edificado quando você recebe a profecia da palavra. Eu estou pregando aqui e você está sendo edificado. Mas quando você está orando em línguas, você está edificando a si mesmo. E eu tenho aprendido durante esses 20 anos caminhando com Jesus. E quanto mais eu oro em línguas, mais revelações da palavra elas vêm. Às vezes eu fico horas e horas estudando, lendo algumas coisas que eu não compreendo, eu não entendo. E às vezes 5 minutos, 10 minutos orando em línguas, encaixa todas as peças. Às vezes encaixa tudo. Por quê? Porque num milímetro, num segundo, num milésimo de segundo, o Espírito Santo deságua muita revelação dentro do seu espírito. Não precisa de muito tempo. Depois você tem que ter tempo para organizar tudo que ele falou. Mas ele despeja, né, isso que nós chamamos de revelação da palavra. Ele começa a encaixar tudo aquilo que você leu, que você, né, achou que você não tinha entendido, que você não compreendeu. Daqui a pouco ele vai juntando as peças e fecha o quebra-cabeça, e monta o quebra-cabeça. Então quem ora em línguas edifica a si mesmo. Paulo, ele disse: eu dou graças a Deus que oro em línguas mais do que todos vocês. Por isso que o nível de revelação dele era diferente. Por isso que ele foi arrebatado até o terceiro céu. Porque a chave do ministério de Paulo era a oração em línguas. Então comece a dedicar tempo a isso. Comece a dedicar tempo a falar em outras línguas. Enquanto você está orando em línguas, você está edificando a sua vida espiritual. Enquanto você está edificando, você está falando em outros mistérios, você está criando musculatura espiritual, você está se tornando mais sensível à voz do Espírito Santo, porque do mesmo lugar que vem as línguas dentro de você, onde o Espírito coloca no seu espírito, é onde você vai ter também as direções do Espírito. Pastor, onde é que Deus fala? No Espírito. Como? Tem um ouvido dentro do peito, tem uma audição espiritual? Não. A Bíblia fala que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então é lá que ele acende, é lá no seu espírito. Então de onde vem as línguas? Que você começa a fluir orando em línguas, é que vem a interpretação, é que vem também a interpretação, mas não vou entrar na questão dos dons, mas onde vem também a direção do Espírito, onde ele fala com você, onde ele impulsiona você, onde ele conduz você, onde ele mostra para onde você tem que ir, o que você tem que fazer, o que você tem que falar. Então ser cheio do Espírito Santo é ser cheio da voz dele. E aí você começa a se deparar, você vê, fulano é um pregador, tem um monte de gente elogiando ele, aí você olha, você fala, tem alguma coisa que está arranhando dentro de você. Aí você vai chegar mais perto, você vai perceber, aí você descobre o porquê que estava incomodando você, porque a unção não lhes deixa ser enganado. Toda vez que nós nos enganamos na nossa vida, foram fases, foram momentos em que nós não estávamos andando no Espírito, mas andando na carne, na ira, na raiva, querendo mostrar para os outros que tínhamos condições, que podemos fazer, que podemos dar a volta por cima. Mas quando você entra num ambiente de oração, meu irmão, o Espírito Santo começa a se mover, ele começa a dar direções, dar percepções. Então seja guiado pelo Espírito Santo, amém? E quanto mais sensível você for, melhor você viverá. E aí, só para encerrar o 18, Simão viu que
as pessoas recebiam o Espírito Santo quando os apóstolos impunham as mãos sobre elas. Então ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dê-me este poder também, para que quando eu impuser as mãos sobre as pessoas, elas recebam o Espírito Santo. Pedro, porém, respondeu: que seu dinheiro seja destruído com você, por imaginar que o dom de Deus pode ser comprado. Você não tem parte nem direito nesse ministério, pois seu coração não é justo diante de Deus. Por que não era justo? Porque ele achava que o dom poderia ser comprado com dinheiro. Nada que vem de Deus é comprado com dinheiro. E às vezes nós queremos comprar algumas coisas de Deus, não é com dinheiro, é com serviço, fazendo as coisas. Nada, meu irmão, de que é de Deus é comprado, é dado por Ele. Você não tem parte nem direito nesse ministério, pois seu coração não é justo diante de Deus. Arrepende-se de sua maldade e ore ao Senhor. Agora olha a palavra de Pedro: talvez, ele nem diz com certeza, né? Talvez ele perdoe esses seus maus pensamentos, pois vejo que está cheio de amarga inveja e aprisioneiro do pecado. Simão estava com inveja, porque os apóstolos estavam impondo as mãos, estavam sendo cheios do Espírito Santo. É a maneira simples de Deus agir. Não tem nada, eu não vou dizer que não é extraordinário, que não é sobrenatural, porque é extraordinário, que é fora do ordinário, fora do comum, e é sobrenatural porque é espiritual e vem de Deus, mas não tem mistério. A Bíblia fala: imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão o quê? Não tem mistério nisso, é um sinal para aquele que crê. Então eles impunham as mãos e as pessoas eram cheias do Espírito Santo, mas lembrando, que não eram os apóstolos que davam o Espírito Santo, eles eram apenas um instrumento para orar, para que a vontade de Deus se cumprisse na vida deles. Então o que nós vamos fazer, o que nós podemos fazer é orar, mas a sua expectativa não tem que estar em nós, a sua expectativa tem que estar no Pai, no Filho, porque é Ele que vai dar o Espírito Santo a você, amém?